Então, continuando com o exercício 40 da página 34 da apostila de vocês, aqui o exercício diz assim: o benzeno pode ser obtido da trimerização do acetileno, que é 3C2H2, dando C6H6 líquido, a partir dos seguintes dados termoquímicos: A1 atm, 25 graus Celsius. Então, ele deu duas equações e diz assim: é correto afirmar que o calor de trimerização do acetileno, ou seja, aquela equação lá em cima, 3C2H2 dando C6H6, em quilocalorias por mol, na formação do benzeno é. Então, precisamos calcular o calor de formação do benzeno, tá? Então, tá bom. De trimerização do benzeno. Então, a equação que eu quero formar, 3C2H2 dando C6H6. E aí, me foram dadas aquelas duas ali embaixo, né? Então, vamos ver o que é possível aqui. Esse é um exercício relativamente complicado, por quê? Porque você tem que multiplicar por uma fração. Então, vamos ver. C2H2 do lado esquerdo. Onde eu tenho C2H2? Na equação 2. Só que ele está do lado direito. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é inverter. Segunda coisa, lá em cima eu tenho 3C2H2, aqui embaixo eu tenho 2. E eu preciso formar aqueles 3 lá de cima. Então, eu tenho que multiplicar por um número que, multiplicando aquele 2 ali, da equação de baixo, dê aquele 3 lá de cima. Então, que número é esse? 3 meios, porque quando eu multiplico 3 meios por 2 da equação de baixo, os 2 cortam e sobra o 3, que é aquele que eu tenho que obter lá em cima, tá bom? Então, eu tenho que multiplicar a equação inteira por 3 meios. Na outra, eu tenho C6H6 do lado esquerdo, mas o que eu quero formar lá em cima é do lado direito, então aquela lá eu preciso inverter. Além disso, eu tenho que formar lá em cima um C6H6 e aqui eu tenho 2, então essa equação eu tenho que dividir por 2. A equação 1, né? Tenho que dividir por 2. Então, tá bom. Então, vamos fazer isso aqui embaixo. Primeiro eu inverti as duas, né? Porque as duas precisavam ser invertidas e agora vamos dividir pelos números correspondentes. A primeira eu tenho que dividir por 2, então aquele C6H6 fica... não, vamos começar porque eu inverti, né? Então, vamos começar pelo CO2. O CO2 era 12 CO2, eu dividi por 2 e ficou 6. H2O era 6 H2O, eu dividi por 2 e ficou 3. O C6H6 era 2 e ficou 1. E o O2 era 15 e ficou 15 meios. E na de baixo que eu tenho que multiplicar por 3 meios. Então, o C2H2 era 2, quando eu multiplico por 3 meios, fica 3. O O2, que era 5, quando eu multiplico por 3 meios, fica 15 meios. O CO2, que era 4, quando eu multiplico por 3 meios, fica 6. E a água, que era 2, quando eu multiplico por 3 meios, fica 3. Então, tá bom. Então, agora eu posso cortar o que for possível, né? Ó, eu tenho 6 CO2 do lado esquerdo e 6 CO2 do lado direito. Corta. 3 H2O do lado esquerdo e 3 H2O do lado direito. Também corta. 15 meios de O2 do lado esquerdo e 15 meios de O2 do lado direito. Então, cortou também. Então, o que sobrou? 3 C2H2 do lado esquerdo e C6H6 do lado direito, que era o que eu queria formar. Agora que eu formei a equação que eu queria, é só calcular o ΔH. O ΔH é só somar aqueles dois ali, mais 400 menos 465, que dá menos 65 quilocalorias. Tranquilo? Que é a letra 40E. Letra E. Exercício 41, letra A. Então, o exercício 41 diz assim: a variação de entalpia envolvida numa reação química em determinadas condições
depende exclusivamente da etapa inicial dos reagentes e da etapa final dos produtos, seja a reação executada em uma única etapa ou em várias etapas sucessivas. Aí ele me deu 3 equações ali, faça o que se pede. Letra A, calcule o ΔH para aquela equação ali. Então, eu coloquei ela lá em cima, 2 carbono mais 3H2 mais 1 meio de O2, dando C2H5OH, e pede para calcular o ΔH com aquelas 3 que foram dadas. Então, as 3 estão ali, os ΔH estão aqui. A primeira eu preciso inverter, porque tem C2H5 do lado esquerdo e eu quero formar C2H5OH, né? Lá naquela lá de cima, então eu inverto. A segunda eu preciso multiplicar por 2, porque ela vai me dar o carbono sólido, né? O carbono sólido já está do lado certo, mas lá em cima eu quero formar 2 carbonos sólidos e ali embaixo eu tenho só um. Então, aquela lá eu tenho que multiplicar por 2, a segunda. E a última eu tenho que multiplicar por 3, porque lá em cima eu preciso formar 3H2 e aqui embaixo eu só tenho H2. Então, eu multiplico por 3. Então, fazendo essas multiplicações, inversões, fica desse jeito aqui. Então, o ΔH da primeira inverteu o sinal, o da segunda trocou o sinal, multiplicou por 2, e da terceira multiplicou por 3. E aí, quando eu faço os cortes, sobra o quê? Sobra 2 carbonos sólidos do lado esquerdo, 3H2 do lado esquerdo, 1 meio de O2 do lado esquerdo. Façam as contas ali, que tem 3 oxigênios, né? 3 meios de O2, mais 2 O2, menos 3 O2. E aí vocês vão ver que vai sobrar 1 meio de O2 do lado esquerdo. E do lado direito sobrou C2H5OH líquido. E aí o ΔH é só somar aqueles 3 lá de cima. Então, dá menos 66,35 quilocalorias. Aqui eu não circulei, mas reparem que a equação que a gente formou aqui embaixo é exatamente aquela que a gente queria formar lá em cima, tá? Então, a resposta para esse exercício é a letra A. Da letra A é menos 66,35 quilocalorias. E a letra B pede se ela é endotérmica ou exotérmica. E ela é exotérmica, né? Porque o ΔH é negativo, então exotérmica. Exercício 42. Aqui o exercício diz assim: considere as seguintes equações termoquímicas. CH3OH mais 3 meios de O2, dando CO2 mais 2H2O. Então, todas aquelas ali já foram dadas, né? E ele diz, combinando essas equações, é possível obter o valor da entalpia padrão de formação do metanol a 25 graus Celsius. E ele quer o valor da entalpia padrão de formação do metanol. Esse valor em quilojoules é aproximadamente igual a... Problemas, né? Porque nós não sabemos a equação da entalpia de formação do metanol, que é o que ele quer. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que a gente quer formar metanol, né? E o metanol é aquele primeiro lá em cima, da primeira equação, o CH3OH. Aquele é o metanol. Se ele quer ser formado, então com certeza ele vai ter que estar do lado direito, lado dos produtos, né? Então aquela equação lá nós vamos inverter. E aí vocês precisam reparar também que quando eu inverter aquilo lá, o que vai sobrar para mim? Invertir então, tá? Tá invertido ali embaixo. Daí, o que eu tenho que eu posso cortar? Ó, repara ali que na segunda equação eu tenho H2O líquida do lado direito. E lá naquela equação que eu formei quando eu inverti, eu tenho H2O líquido também. Então, com certeza, esse é um daqueles que a gente vai cortar. Mas, na equação 1, quando ela foi invertida, tem 2H2O líquido. E lá na segunda, lá em cima, nós só temos 1. Então, aquela equação ali eu tenho que multiplicar por 2. Então, multipliquei ela por 2. Então, o ΔH também multiplicou por 2. E aí, reparem que essa última equação aqui, eu só vou repetir. Por quê? Porque, olha ali, vamos ver. Ah, tá. Eu tenho na última equação CO2 gasoso do lado esquerdo. E lá na primeira, lá em cima, quando quando eu inverti ela, eu tenho CO2 gasoso do lado esquerdo. Então,
eu vou conseguir cortar sem multiplicar por nada, né? O CO2. Então, a última equação eu só vou repetir. Então, tá bom. Então, vamos fazer os cortes aqui, vamos ver se vai dar a equação de formação do metanol. O que vai dar quando eu cortar tudo aqui? O ΔH ali também só repetindo, né? Porque a gente não fez nada com aquela equação. Então, como é que fica quando corta? Tem CO2 do lado esquerdo, do lado direito, tem 2H2O do lado esquerdo, do lado direito, que a gente inclusive multiplicou a segunda equação por 2 para conseguir cortar isso aqui, né? Eu tenho O2 do lado esquerdo, O2 do lado esquerdo e 3 meios de O2 do lado direito. Então, quando eu faço essa diferença aqui, do lado esquerdo eu tenho 2 O2, do lado direito eu tenho 3 meios de O2. Então, fica 2 menos 3 meios, que é 4 meios menos 3 meios, que fica 1 meio. Então, me sobra 1 meio de O2. Consigo cortar mais alguma coisa? Não. Então, o que sobra? Carbono, enxofre, grafite, carbono sólido, grafite. Sobra 2H2 gasoso e do lado direito sobra o produto que eu quero formar. Então, fechou, né? Porque exatamente o que eu quero formar é o metanol. Então, se eu conseguir deixar o metanol sozinho lá na formação, então a equação está correta, tá bom? Então, para calcular esse ΔH, é só fazer a soma daqueles três ali, mais 726, menos 572, menos 393, que dá menos 239 quilojoules, que é a resposta do nosso exercício. Tranquilo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procurem, e aí a gente discute, estudem, tá bom?